eu pego o que tiver lá eu vi. Só que hoje foi uma novela. E eu cheguei, a gente veio para o ensaio do congresso, eu estava sentada ali. E o Senhor colocou 3 palavras no meu coração. Aí eu falei, que lindo, né, Senhor? 3 palavras. Eu vou ter 3 oportunidades, por acaso? Aí uma palavra começou com a saudação do presbítero Will e terminou na saudação do obreiro Kaique. Aleluia! Aí eu falei, Jesus, misericórdia. Menos uma, né? Ufa, não era essa. A segunda palavra que Deus tinha colocado no meu coração, eu não havia entendido. Mas veio com a resposta de um comunicado que a pastora fez durante o ensaio. Aí eu falei, Jesus, e a última palavra que o Senhor me deu? E ele falou para mim, no decorrer do culto, eu vou explicar para você o porquê que eu te dei essa palavra. E aqui nós entramos na mensagem. A última palavra que Deus me deu se encontra em 3 tópicos. Mas eu não coloco tema em mensagem nenhuma que Deus me dá, porque eu não tenho capacidade para isso. Eu acho lindo o pregador que Deus vai lá e usa e ele consegue pôr um tema na mensagem. Eu não consigo, não é meu chamado. Mas hoje o Senhor me permitiu essa honra. E ele disse que o tema dessa mensagem seria: o perdoado vê coisas inimagináveis. E eu questionei a Deus e falei, por que o perdoado? E Deus me fez lembrar de um estudo que eu fiz há 1 ano atrás, enquanto eu orava a Deus e chorava pela chave da minha casa. Tudo tem propósito aqui dentro. Aleluia! E o interessante é que o livro de Levíticos ele vai se basear acerca do livro das leis. E ali ele vai contar um pouco das leis do Levirato e um pouco das leis mosaicas. O que é a lei do Levirato? É a lei que veio antes que Moisés escrevesse os 10 mandamentos. Então, antes de Moisés, o povo precisava de um regimento. O povo precisava de um código de conduta. Então, antes mesmo de Moisés, o Senhor já proveu um código de conduta e comportamento para o povo. E o interessante é que nesse capítulo de número 6, o Senhor vai falar acerca de uma das 7 festas judaicas, que é a festa da expiação. Mas o que significa a palavra expiação? Significa arrependimento e perdão dos pecados. O povo judeu da cultura judaica, eles costumam chamar a festa da expiação de Yom Kippur, que significa o dia do perdão. Então nesse dia o que acontecia? Acontecia essa festa apenas uma vez por ano. O sacerdote, ele avisava através da festa das trombetas que a próxima festa seria a festa da expiação. E na festa da expiação, o povo deveria levar animais para que fossem sacrificados, para que Deus pudesse, através do sangue daqueles animais, perdoar os seus pecados. Então todas as famílias naquela época se preparavam quando chegava a festa da expiação, porque elas olhavam uns para os outros dentro de casa e diziam: olha, esse é o dia que o Senhor vai nos perdoar de tudo que a gente pecou esse ano todo. Então nós iremos colocar numa balança qual foi o tamanho do nosso pecado, para que a gente possa saber qual é o tamanho do animal que nós iremos levar até o tabernáculo. Então, se o pecado da família foi um pecado pequenininho, eles iriam levar talvez uma
fazer coisa errada. E não dá. A graça veio para te ensinar que o pecado por acidente não vai te condenar. Apenas vai te dar as consequências do erro. Mas você não vai ser condenado por ele. Mas quando a gente fala de transgressão, você já leu essa palavra na Bíblia? Transgressões é pecado premeditado. Então quando você se premedita, você se prepara para pecar, você cometeu uma transgressão contra Deus. E você acha mesmo que é justo você chegar no altar de uma banana? Ah, mas hoje a gente não traz mais animais para o altar. Você pode trazer o seu coração. Você pode trazer uma renúncia. Você pode deixar para trás algo que te marcava muito. Você pode abandonar algo que fazia uma diferença imensa na tua vida. Você precisa sacrificar algo no altar para que o teu pecado seja perdoado. Não é porque Jesus morreu na cruz e Ele levou consigo todos os pecados que nós iremos agir como se o pedir perdão para Deus não fosse útil, como se pedir perdão não fosse necessário. O sacrifício da cruz é válido, mas o teu sacrifício, onde é que ele anda? Ah, mas a palavra fala que é melhor eu obedecer do que eu sacrificar. Mas se tu não obedeceu, qual é a outra opção que te restou? Então sacrifica. A Bíblia não te dá legalidade para escapar, irmãos. Sai dessa geração que usa versículo isolado. Porque tem uma geração de cabra sem vergonha que vem para mim e fala assim: ah, mas a Bíblia fala que eu posso beber, eu só não posso me embriagar. Então você pergunta para o alcoólatra como é que foi que ele começou. Ou você está pensando que o alcoólatra acordou sentindo o cheiro da pinga e já caindo tonto? Você acha que o alcoólatra começou pegando o primeiro copo de manhã de bebida e nem conseguiu tomar de tanto que teve devido à abstinência do álcool? Você acha que ele começou assim? Não. Então todas as vezes que você for pensar em tomar uma cervejinha porque tá calor, no inferno não tem cerveja não, viu? No inferno o que você vai tomar é as suas lágrimas. Porque é a única coisa que você vai ter para molhar o rosto. Meu Deus. E o interessante é, a família se prepara em casa e o sacerdote se prepara no templo. E aí ele prepara o quê? O altar. Ele prepara as pedras, 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Prepara ali bonitinho. Ele coloca uma roupa, um vestido de linho, uma calça de linho. Ele prepara o fogo. Só que o interessante do fogo é, o altar não pode ficar apagado. Meu Deus. Glória a Deus. E você acha que um sacerdote só dá conta de manter o fogo aceso para sempre? Meu Deus. Então o que tinha que ter dentro do altar? Um rodízio. Então hoje o sacerdote da noite era o pastor Nildo. Da meia-noite ao meio-dia era a função dele manter o altar aceso. Só que deu meio-dia e 1. Agora é a vez da pastora manter o altar aceso. Só que deu meia-noite e 1. E agora é a minha vez de manter o altar aceso. Só que deu meio-dia e 1. É a vez do presbítero Will manter o altar aceso. Mas sabe qual é a geração que a gente vive hoje? Uma geração de alguém que passa 12 horas pingando suor para manter o altar aceso, para vir um camarada 5 minutos e apagar. Como assim? Eu vou explicar para você entender. Você está com o pé dentro da sua bênção. O pé para realizar aquilo que você está o ano inteiro se consagrando para receber. Então significa que você está 12 horas alimentando o altar para o fogo não apagar. Aí você vai abrir a sua bocona de gaiola. Fulano, eu vou fazer tal coisa. Ele olha para você e fala: você tem certeza? Meu Deus. Rapaz, a gente está em crise. O Covid está voltando. Mas você tem certeza que você vai comprar isso? Também você vai pagar. Mas você vai financiar. Mas você vai pagar 2 carros. Mas você vai pagar 2 apartamentos. Meu Deus. Mas você vai trabalhar, você vai trabalhar por conta. Todo mês ali você está registrado, você tem uma certeza daquele valor. Agora, quando você trabalha por conta, é tudo muito imprevisível. Você tem certeza que você vai sair do teu trabalho
12 anos, 12 horas, 12 meses, 12 dias, acreditando e mantendo o teu altar aceso. Por quê? Porque você estava debaixo de uma ordem, você estava debaixo da ordem de alguém que era maior, e esse alguém estava olhando para você e está dizendo: o fogo do altar deve se manter aceso, e ele não pode se apagar. Então você está ali se dedicando, você está dando o teu melhor para manter aquele altar aceso, para tu deixar qualquer um entrar e apagar o fogo do teu altar. E se necessário for, faça como o Senhor fez no Éden. Peça para ele colocar 2 querubins na frente da árvore, mas ninguém toca mais do que é seu. Deus. Glória a Deus. Ô, irmão, você tem medo de ser grosso? Então tá bom, a próxima vez que você for feito de besta, eu vou fazer você lembrar disso aí que você falou. Porque a pessoa chega e fala barbaridades pra você. Aí você fica assim: ô irmãos, se você não tem fé, problema seu. Deixa eu crer. É a minha vida. Mas não. Você deixa aquela palavra germinar dentro do teu coração. Aquilo germina dentro de você, que você chega no teu quarto e você fica assim: Deus, mas se a gente for parar para analisar, Meu Deus. fulano tá certo. É desse jeito. Por quê? Estou cheio de dívida, Meu Deus. o país está se recuperando de uma crise, o Covid está voltando, eu tenho meu trabalho aqui registradozinho, bonitinho. Como que eu vou cometer uma loucura de pedir minhas contas e trabalhar para mim? Meu Deus. Eu tenho um filho, eu pago aluguel, eu pago isso, eu pago aquilo. E se der errado? E você percebeu que há pouquinho tempo atrás, tudo isso já tinha passado pela sua cabeça, mas você tinha ficado com a promessa? Meu Deus, é verdade. E foi só alguém vir apagar o fogo no seu altar que você já começou a questionar até sua existência. Pra que eu nasci? Meu Deus. Pra que eu vim ao mundo? Olha, não, quer pegar na tua cara. Toda vez que o diabo soprar na tua mente o porquê que você veio ao mundo, você olha pra ele e fala: por que você veio? Porque eu tenho alguém que pagou um preço para que eu pudesse estar aqui hoje. Eu teve alguém lá no passado que derramou sangue numa cruz para que eu pudesse estar aqui hoje. Lá no passado tinha alguém que foi cuspido, que foi chicoteado para que eu pudesse ter essa vida hoje. E agora que eu tenho essa vida hoje, tem gente lá fora que precisa ouvir a palavra que vai sair da minha boca. Tem gente lá fora que vai ser abençoada pelo trabalho das minhas mãos. E você, Satanás, qual é a tua função na terra? A não ser rodear por ele e procurar alguém para que você possa tragar. Mas eu tenho uma notícia para você, Satanás. A mensagem da Bíblia que eu leio diz: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. Sabe o que isso significa? Que nem direito à morte ele vai ter. Quer descansar, Satanás? Não. Porque você não deixou ninguém que estava aqui descansar. Então você também não merece descanso. Só que quando o sacerdote está preparando o altar, ele está mantendo o fogo aceso. O povo vem e traz o animal, irmão, sem mancha, sem defeito. For para você vir prestar uma adoração para Deus meia boca, entregue 0 boca. Adore em libras. Dê teus pulos, derrame lágrimas. Aleluia. Aí não vem e faz: glória a Deus. Nossa, meu Deus do céu, quando passou 5 minutos hoje do horário. Mas quando você estava lá no forró e o DJ ameaçava de ir embora, você queria oferecer até dinheiro para ele ficar. Meu Deus. É desse jeito. Tem nem vergonha na cara. Porque quando você estava no forró e queria conquistar a sua nega, e você via que a noite estava acabando e a nega não estava caindo no seu conto, você até pagava pro DJ tocar uma música para você dançar com ela. Meu Deus. Mas quando chega na presença de Deus, a oferta tem que ser queimada mais rápido que você quer ir embora. Meu Deus. Só que eu tenho uma notícia para você. Quem coloca a oferta para queimar é o sacerdote. Mas quem recebe a oferta é Deus. É Deus. Não pense que você colocando o gato no relógio, você vai apressar o sacerdote que está queimando a oferta. Você vai mostrar para Deus que você não está preocupado em ver a oferta ser queimada por inteiro. Só que eu tenho uma notícia para você. A oferta que está queimando é aquela oferta
deixa ela preparada. Porque quando chegar o seu dia, o Senhor vai entrar dentro da tua casa e Ele vai encontrar o quê? Ele vai encontrar um altar de incenso. E você vai olhar para Deus e vai dizer: Deus, tem 12 anos que eu estou esperando a minha oportunidade. Deus, tem 5 anos que eu estou esperando o Senhor fazer. Mas agora que o Senhor entrou na minha casa, pode olhar porque a minha oferta está pronta. O povo foi perdoado. E agora a gente vai partir para o segundo texto. Ezequiel 37, abre aí. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que é interessante? Que o pecado ele mata. A palavra do Senhor fala que o salário do pecado é o quê? Então significa que todo aquele que peca e não acende para Deus uma oferta de perdão, automaticamente ele assina uma versão de obras. Mas a verdade que nós temos hoje em dia é que tem mortos que andam, falam, cantam, pregam, trabalham, se casam, enganam, mentem, mas são mortos. E o interessante é, Bruna Letícia, lê para mim o versículo 5 do capítulo 37. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o espírito em vós e vivereis. Malena, lê o 6. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porém em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Pastor, lê o versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos. Vitória, lê o 3. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Paizão, lê o 4. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Angelinho, próximo. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar vós o espírito e vivereis. Vocês entenderam? Meu Deus. Por que eu fiz a leitura de trás para frente? Primeiro, quem peca, peca porque não ouve. Porque quando a gente ouve a voz de Deus, a gente não peca. Glória a Deus. É diferente você ouvir a palavra de Deus por ouvir, e é diferente você dar ouvidos à palavra de Deus. E Ezequiel vai ensinar a diferença. E veio a palavra do Senhor a mim dizendo. Ou seja, então quer dizer que a palavra foi direcionada a Ezequiel. Glória a Deus. A palavra foi de encontro a Ezequiel. E sabe qual é a mensagem que eu tenho para você? O pecado, ele nunca vai de encontro a você. Ele sempre aparece sutilmente no seu caminho, para que você passe desapercebido. Olhe para ele, como diz a pastora, e diga: não tem nada a ver. Você espiritualiza demais as coisas. Só que o pecado, ele é sutil, mas a palavra é direta. E veio a palavra do Senhor a mim dizer. É interessante, né? E me levou em espírito a um vale cheio de ossos secos. Algumas Bíblias vão dizer sequíssimos. É engraçado que para pecar a gente pega na carne, Meu Deus. mas para ver a gente vem em espírito. Meu Deus. Você está entendendo o tamanho da batalha que você enfrenta todo dia? Quem é que está vencendo essa batalha na tua vida? Eu Aleluia. preguei aqui no culto passado o porquê que Deus ele rejeita a carne e o porquê que ele aceita a cultura. Aleluia. E se o Senhor rejeita a carne, por que você não aceita a sua? O que a sua carne traz para você de benefício?
Nós vivemos em uma geração que troca um casamento por 25 minutos de sexo com uma garota de programa. Nós vivemos em uma geração que troca uma vida de comunhão com Deus por uma garrafa de uísque numa noitada. Meu Deus. Nós vivemos uma geração atual que deixa a presença de Deus porque quer viver um evangelho de regalias. Quer viver uma falsa liberdade. Mas sabe qual é a maior prova de que no mundo ninguém é livre? E quando a gente estava lá, a gente acreditava que era livre? O dia que eu quiser parar de sair, eu saio. Meu Deus. O dia que eu quiser parar de beber, eu bebo. Paro de beber. O dia que eu não quiser mais fumar, eu não fumo. O dia que eu não quiser mais trair, eu não traio. O dia que eu não quiser mais fazer isso, eu não faço. O dia que eu falar que eu não vou pegar mais dinheiro para agiota, eu paro. O dia que eu falar que eu não vou fazer mais aquilo, eu não faço nunca mais. Só que eu não falei para você que o pecado é sutil? Almoço de família. O tiozão do pavê para comer trouxe uma caixinha de cerveja. Tá um calor. Ah, só uma, né? Meu Deus. Você não disse que nunca mais? O que foi que prevaleceu? Foi o teu espírito que decretou nunca mais ou foi a sua carne que falou só mais uma? Meu Deus. E sabe qual que é o salário disso? Foi o que Ezequiel viu nesse vale. Um monte de gente morta. Um exército de pessoas mortas. Meu Deus. Aqui eles foram vencidos em batalha. E foi engraçado que a batalha que eles perderam, se não me falha a memória, foi os assírios que os venceram. Lançaram seus corpos nesse vale para que eles nem tivessem um enterro digno. Meu Deus. As famílias não tiveram direito de chorar os seus mortos, porque mal sabiam aonde tinha sido lançado o corpo deles. Sabe o que é interessante desse texto? Que o Senhor o faz passear no meio daquela situação. E sabe o que é interessante? Que os ossos estão juntos. Tudo num lugar só. Meu Deus. Sabe o que é interessante dentro das igrejas, pastora? Que até os ossos de Ezequiel 37 é unido. Mas o povo de Deus. O povo de Deus parece bigode de adolescente. Nasce um pelo aqui, outro aqui. Tudo intrigado. Até os ossos estavam juntos. Por quê? Foram chamados para batalhar juntos. Batalharam juntos. Morreram juntos. E sabe qual que é a resposta daquele que mesmo sendo morto continua fiel? É que o espírito de alguém está vindo aí. Sabe qual é a resposta de você? Que todos os dias olha para essa causa e fala: Deus, eu vou chutar, porque eu não aguento mais. É minha família, é meu filho, é meu marido, é minha mãe, eu amo, mas eu não aguento mais. E o Senhor está olhando para você e está dizendo: permanece junto, não separa não, não abandona não, não larga não, porque o maior projeto da tua vida é a tua família. Sai dessa ideologia do inferno, aonde está todo mundo olhando para você e está dizendo: ai, mas se teu marido começar a dar trabalho, abandona ele, abandona essa pessoa que está pregando contra a tua família. Sabe por quê? Porque amanhã Deus trabalha na vida desse homem, ele é restaurado por todas as orações que você fez. Vem lá para casa com ele e colhe o que você plantou. Porque quando não valia nada, quem estava era você. Quando era duro, quem estava era você. Com minha filha de pé de galinha, quem estava lá era você. Aí o homem cresce na vida, começa a ganhar dinheiro. Você chutou ele. Quem é que vai vir colher o que você plantou? A outra. Aí sabe o que você vai fazer? Chorar para Deus tirar ele da outra e devolver para você. E quem te garante que Deus vai fazer isso? Se o projeto estava na sombra e você fez aqui, ó. Está pesado, não quero mais. Eles permaneceram unidos, mesmo mortos. Ezequiel vem. Ele chega, ele anda, ele observa, e o Senhor começa a conversar com ele.
que a gente está vendo aqui, eles podem voltar à vida? Só que a pergunta que Deus fez para Ezequiel era uma pergunta que a capacidade dele de homem não podia responder. Por quê? Porque Deus não tinha o poder para ressuscitar? Não. Mas que tudo dependia do querer de Deus. Glória a Deus, aleluia. Será que você consegue responder perguntas que estão pautadas no querer de Deus? Porque às vezes você olha para Deus e fala: Deus, eu quero. Mas e Deus quer? Deus, eu sonho. Mas Deus sonha? Deus, eu desejo. Mas Ele deseja? Mas sabe onde que mora a sabedoria de Ezequiel? Quando ele transfere a responsabilidade para quem é de direito. Glória a Deus. Senhor, tu sabes. Mas sabe qual que é o teu problema? Que você quer ter a autoridade de Deus dentro da sua casa. Esse homem não vai dar jeito. Tu sabe? Essa família vai viver para sempre assim. Tu sabe? Eu vou viver sempre nesse mesmo preguinho, nessa mesma vaguinha. Tu sabe? Começa a transferir a responsabilidade para quem é de direito. Sabe por quê? Porque o povo sabia qual era a oferta que eles tinham que entregar, mas eles não sabiam qual seria a forma que Deus iria responder. E aí o Senhor fala para ele: ó, o seguinte, já que você transferiu a minha responsabilidade para mim, eu vou transferir a sua responsabilidade para você. Qual é? Profetiza. Glória a Deus. Mas Senhor, esse homem está bêbado. Profetiza. Senhor, mas ela está doente. Profetiza. Deus, mas a porta está fechada. Profetiza. Deus, mas a minha conta está zerada. Profetiza. Deus, mas o meu sonho está travado. Profetiza. Deus, mas eu não aguento mais o aluguel. Profetiza. É sério que você está esperando o osso levantar e fazer alguma coisa que é você que tem que fazer? Ô, irmãos, se você é o único crente na sua casa, o cabeça de lá tem que ser você. Como é que você vai deixar uma casa para um monte de osso governar? Não me responde isso aí. Como você vai deixar o destino do seu filho ser governado por uma pessoa que não é instruída na sua palavra? Ela vai olhar para o seu filho e vai falar: viva a vida. Mas quando o seu filho estiver lá na cadeia, ela não vai levar maçã e bolacha para ele no domingo não, que vai levar é você. Então a autoridade de quem é? É sua. Sabe por que tem muita gente vivendo com ossada dentro de casa? Porque pegou a responsabilidade que era de Deus para si e transferiu a sua para os outros. Ah, mas isso tem a ver com o texto que você leu? Tem, porque a minha responsabilidade era reconhecer o meu pecado, preparar a minha oferta. Mas a responsabilidade de preparar o altar era de quem? Glória a Deus. De quem é a responsabilidade de criar a tua casa nos caminhos do Senhor? É minha? Não, é sua. Então quer dizer que no almoço de Natal de família, você vai permitir que o seu tio ateu fale na mesa que o Senhor não existe, que Deus não existe? Ah, irmão, se ele estiver na mesa da minha casa, ele vai conhecer a porta da rua. Porque dentro da minha casa Jesus é o Senhor. Se ele não crer, ele quer fazer o que lá? Então onde você quer estar numa casa aonde você não reconhece o dono dela? Tchau. Aí vai estar na tua mesa comendo com você a sua tia, que o marido dela é apelidado de reina do Papai Noel. Porque o tanto de diamante que aquela mulher já arrumou durante os 15 anos de casamento, não dá para escrever. Mas você vai convidar ela para a sua mesa, dentro da sua casa. Ô, irmãos, os ossos entraram na casa de Ezequiel e vai entrar na sua? O que essa mulher vai trazer de bom dentro da tua casa? Me responde isso aqui. O que esse teu tio, que não consegue passar 5 minutos sem fumar uma bexiga velha num cigarro é fedido, vai trazer para dentro da tua casa? É isso que você quer que seus filhos cresçam vendo?
mas é família. Ô irmãos, nossa casa é intimidade. Sua família é você, seu marido e seu filho. Se você não tem marido ainda e não tem filho, sua família é você e Deus. Sua casa não tem que ficar parecendo um ponto de desabrigado, não. A sua casa não é a Praça da Sé. Para tudo que é tipo de viciado, entrar lá dentro, se apuletar dentro da tua casa, deitar na tua cama, entrar dentro do teu quarto e fazer o que quer, não. Aleluia! Vigia. Eu contei algo para a diaconisa Regiane essa semana que aconteceu com uma tia minha. Ela engravidou do primeiro filho dela, o Miguel, e era o sonho dela ter aquele menino. E durante a gravidez ela passou por um processo de depressão pós-parto muito grande. Aleluia! E ela depressiva, e ali ela não aceitava a gravidez, ao mesmo tempo que queria o filho, não queria o filho, porque dizia que o inimigo, o diabo se apresentava para ela, falava que ela não ia viver para ver o menino crescer, que no dia do parto ela ia falecer, que no dia do parto ia ter complicação, que o meu tio ia voltar para casa só com o menino, que ela ia ficar por lá, e ela começou a ficar louca por conta disso. Louca ao ponto de 3, 4 horas da manhã, eu e meus pais ter que sair de casa correndo para ir para a casa da minha avó para acalmar ela. Porque ela se trancava dentro do quarto e ela começava a montar um monte de muda de roupa. Um monte de mudinha de roupa. E era fralda, era pomada, ela fazia 10 mamadeiras, deixava tudo nos copos. Porque ela falava que ela ia morrer e no desespero do povo tentar socorrer ela, todo mundo ia esquecer de dar comida para a criança, ia esquecer de dar banho no menino, ia esquecer de trocar a roupa do menino. Olha o que o inimigo lançou na mente dela. Mas sabe o que é interessante disso tudo? A gente tinha uma vizinha que era amante do meu avô. Só que a gente até então não sabia que ela era amante do meu avô. Fomos descobrir no dia que ela tentou aparecer no velório e meu tio convidou ela a se retirar. E ela, ai, fulaninha, que legal, você tá grávida. É o quê? É um menino ou uma menina? Ah, é um menino, ai, que lindo, que bênção, nananana. Só que eu nunca gostei dessa mulher. Eu não suportava ela. Aí eu me falava, é porque você é ranzinza. Eu falei, não, é porque o jeito que ela olha pra gente não parece que ela realmente está feliz. Parece que ela olha meio com desprezo, com tipo, nossa, mais criança. E ela pegou e deu um presentinho pro meu irmão, pro meu primo. Ela deu uma roupinha assim, um macacãozinho assim, bem bonitinho, uma mãozinha assim pra ele. E um bichinho vinha nesse macacão, era um elefantinho assim, bem bonitinho. Irmãos, toda vez que a minha tia colocava aquela roupa na criança, a criança chorava. Mas o menino chorava que não tinha quem acalmasse aquela criança. E ele só dormia com aquele negocinho cantando. Ele tinha um botãozinho assim, se apertava, ele cantava. E botava o negócio para tocar, o menino dormia. E minha tia, irmãos, assim, tem aqui as mães de bebezinho pequeno. Sabe o quanto que é difícil você passar a madrugada acordada com a criança? Então, se você encontra uma forma de acalmar aquela criança para ela poder dormir a noite inteira, você não vai desperdiçar. E a minha tia ligava o bichinho para ele dormir. Só que quando ela colocava a roupinha, o menino chorava muito. E foi uma amiga da minha avó, uma mulher de Deus, uma serva de Deus. E ela foi para levar uma lembrancinha do Miguel que tinha acabado de nascer. E ela falou, ai, meu beijo, que lindo seu neto, coisa mais linda. E nisso a minha tia estava dando banho nele. E ela foi botar o quê? A bexiga do macacão. E o menino começou a espernear no berço. Ele esperneava e ele não ficava. Aí ela falou, ô, Beth, não é cólica não, que o neném tem? Ela falou, não, eu já levei no médico, o médico falou que não tem gás, ele não tem nada. Eu não sei o que acontece, que ele mexe o Miguel foi agitado, ele chora, e se deixar ele não para de chorar. E aí ela falou, ô Beth, posso orar por ele? E ela falou, claro, vamos orar. E a irmã pegou ele no colo, e quando ela começou a orar, ela falou, Beth, quem deu essa roupinha pra ele? E ela falou, ah, a vizinha assim, 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 assado. Ela falou, ô Beth, tira essa roupinha do menino. O irmão tirou a roupa da criança e parou de chorar. Ela colocou outra roupinha nele, ele não chorou. E aí ela foi fazendo o teste, tirando e colocando a roupinha. E ele só chorava quando colocava aquela roupinha nele. E depois a gente foi descobrir que aquela vizinha trabalhava com coisa que a gente não aceita. Com coisas que a gente não acredita. E a raiva dela era tão grande, que a minha tia tinha gerado aquela criança, que ela ofereceu aquela roupinha e veio com todo o bom grado do mundo presentear. É por isso que eu falo que você tem que
tem que tomar cuidado com as pessoas que entram dentro da tua casa. Porque às vezes você está de bom coração e de braços abertos para receber. Só que a pessoa que está entrando dentro da tua casa, ela está entrando na cabeça dela, já está maquinado o que ela vai deixar lá dentro. Meu Deus. Ela já decidiu qual é o propósito que ela está entrando na tua casa. É por isso que quando a palavra do Senhor vem a Ezequiel, leva ele em espírito até o vale. Não leva o vale até a casa dele. Porque quem está vivo não recebe visita de gente morta. Agora, se você é vivo, é você que vai visitar o lugar onde os mortos estão. E através da tua boca que eles vão receber vida. Então presta atenção. Época de final de ano é a época que os povos põem pé na jaca. Época que os crentes perdem o freio. Vem desgovernado igual os cavalos de Faraó. Mas essa é a época que você mais precisa ter cuidado na tua casa. Porque vem a tia fulana que veio lá dos confins do Ceará pra cá. Tu nem sabe como é que tá a vida dessa turbulenta. Aí você vai, fulana, meu quarto, como é que tá? Aí a fulana vai lá, deita na sua cama. Aí mexe no seu guarda-roupa. Aí olha a sua despensa. Aí depois você vem falar pra mim que foi o gafanhoto que foi lá. Foi você que abriu a porta da sua casa para que ele não tinha que entrar. Para que não podia ter o acesso à sua residência. Mas você acha que o sacerdote, quando ele ia fazer o sacrifício, você acha que o sacrifício era aberto ao público? Você acha que o lugar onde era queimado o animal, todo mundo entrava? Só quem tinha acesso ali era o sumo sacerdote. Não era mais ninguém que entrava lá dentro. Então, se o seu quarto, a sua casa, é o seu altar, por que você vai receber qualquer pessoa lá dentro? Glória a Deus. Quantos profetas tinham na época de Ezequiel? Daniel, Jeremias, tinha uma galera. Quem foi que o Senhor levou até o vale? Porque ele estava preparado. E o Senhor é tão cauteloso que levou ele em espírito. Meu Deus. Aleluia. Entende por quê? E ali o Senhor olha para ele e fala: olha, eu trouxe você aqui porque eu sei da capacidade que você tem. Porque se você fosse incapaz, eu não traria você, eu traria outro. Aí você olha para Deus e fala: Deus, mas eu não aguento essa casa que eu estou. Eu não aguento essa vida que eu estou levando. Deus está olhando para você e está dizendo: eu dei para você porque eu sei da sua capacidade. Eu sei que você vai aguentar, levar até o final. Então você está olhando e está dizendo: Deus, mas eu não sei o que fazer, mas eu preciso de instrução. Deus está olhando para você e está dizendo: profetiza. E você está olhando e falando: mas eu vou profetizar o quê? Aí o Senhor diz: profetiza a vida sobre esses ossos. E aí ele começa a dizer: então eu profetizei conforme a ordem do Senhor. Ossos secos, voltem à vida. E começa no versículo que a Almeida Letícia leu. E os ossos começaram a se juntar, osso com osso. E cresceu tendão, cresceu músculo, cresceu carne, cresceu pele. Sabe por quê? Porque o Senhor sabe que você tem capacidade para ser boca dele no meio da destruição. Mas aprenda uma coisa: você é levado ao lugar de destruição. O lugar de destruição não é o lugar que você habita. Meu Deus. Cuidado com a sua casa. Sabe o que é interessante? Glória. O exército está de pé e o caminho para o final. Todos estão de pé. Mas ainda falta o sopro de vida. Glória a Deus. Aleluia. Então o Senhor soprou vida sobre aqueles ossos. E o grande exército de Israel Meu Deus. se colocou de pé de novo. Aleluia. E sabe o que é o mais interessante? Estava pecando. Pecou, morreu. Meu Deus. Perdeu a vida. Porque o salário do pecado é a morte. Só que o Senhor tem uma coisa chamada misericórdia. A
misericórdia veio e alcançou. Levou Ezequiel em espírito e colocou o povo de pé de novo. Só que o povo está de pé, está vivo, mas está vazio. Sopro de vida não é a presença de Deus. Verdade. Abre Atos 2. Abra a Bíblia de vocês em Atos capítulo 2. Vocês vão entender ao fim da mensagem o porquê que eu falei que o perdoável vê coisas inimagináveis. Lê aí, Mané, para mim, o primeiro versículo. Ao cumprir-se os dias de Pentecostes, estava o povo reunido em Pedro. Glória a Deus, aleluia. Kaique, lê o versículo 2. E de repente veio o som do céu, uma tonalidade de vento e ventoso, que encheu toda a casa onde estava sentado. Você está entendendo? E aconteceu que no dia de Pentecostes, Meu Deus. Pentecostes também era uma das 7 festas judaicas, que eram comemoradas pelo povo de Israel. Então, o povo está de pé, o povo peca. Deus cria a festa da expiação para dar a oportunidade do povo se arrepender. O povo não se arrepende, continua pecando. Então o Senhor permite que exércitos vizinhos venham e matem o povo. Agora o povo está morto, Ezequiel 37. Mas a misericórdia do Senhor, e o povo vem olhar para mim e vem dizer que a graça não estava presente no Novo Testamento. E Ezequiel vai fazer o que no vale? Foi brincar? Não, ele foi mostrar que a graça já estava viva ali. Porque o que o Senhor tinha com um monte de ossos sequíssimos? Ele tinha uma promessa de graça e de misericórdia. Por quê? Porque eu dei a primeira oportunidade para vocês se consertar. Qual foi a primeira oportunidade? Eu criei uma festa para que vocês pudessem pedir perdão para mim. Eu criei formas e animais para que vocês pudessem entregar no altar e assim o pecado de vocês ser perdoado. Mas mesmo assim não foi o suficiente. Então vocês continuaram pecando, preferiram viver no erro e preferiram experimentar a morte como salário das atitudes que vocês tiveram. Só que a palavra do Senhor vai dizer que entre o Antigo e o Novo Testamento tem o silêncio de Deus. Após o livro de Malaquias, antes de começar o livro de Mateus, o Senhor passa 400 anos em silêncio com o teu povo. Mas no livro de Mateus, capítulo 2, vem o nascimento daquele que carrega a graça, vem o nascimento do dono da misericórdia, vem o nascimento daquele que está olhando para você e está dizendo: não importa quantos animais você teve que queimar no passado, agora tu não precisa queimar nenhum. Eu já te coloquei de pé, como Ezequiel 37, soprei a minha vida sobre as tuas narinas. Mas agora que tu está de pé, eu não quero que tu fique vazio, eu quero que você seja cheio. Mas antes que você seja cheio, eu vou morrer. E aí o Senhor ele se entrega. Jesus Cristo é traído por Judas Iscariotes. Iscariotes não é o sobrenome, é a cidade a qual ele pertencia. Qual era a função de Judas entre os 12? Tesoureiro da casa, cuidava do dinheiro do povo, do dinheiro de Jesus, e o vendeu por 30 moedas de prata. Então você entendeu que o problema de Judas nunca foi dinheiro. O problema de Judas sempre foi o caráter dele que deu a oportunidade para algo entrar. Por quê? Porque muita gente pega Judas e vai a ele no sábado de aleluia dizendo traidor, mas esquece da parte do texto que diz que Judas estava possesso por uma entidade. Judas estava possesso por um espírito imundo, o qual tomou a sua vida para que tomasse pela atitude. Mas eu quero fazer uma pergunta para você: pode dentro de 2 corpos vazios habitar 2 tipos de espírito? Meu Deus. Não. Ou é o Espírito do Senhor que vai habitar sobre você, ou é o Espírito do inimigo que vai tomar a tua boca. Porque Ezequiel foi tomado pelo Espírito de Deus para profetizar, mas Judas pelo Espírito do inimigo para trair. Meu Deus. Mas o propósito tinha que ser cumprido. Alguém tinha que trair. E traição só dói quando é do ciclo da gente. Então para de ser mimado, e todo mundo que te trai sai da sua vida. Você fica tendo ataque de pelanca dentro do teu quarto, dizendo que não vai comer, que não vai orar, que não vai cantar, que não vai pregar. Cria vergonha na tua cara e pergunta para Jesus se ele deixou o propósito de lado porque alguém traiu. Pergunta para Jesus se ele abandonou as almas porque alguém olhou para ele e diz: tu não presta mais nada do meu lado, não presta mais nada na minha vida. Então olha, levanta a tua cabeça, olha para o espelho e diz: eu vou continuar porque eu
vem um soldado com a lança e fura a costela de Jesus. Sai água e logo depois sai sangue. Sabe qual era a mensagem para esse povo que acabou de receber a vida? Para o povo de Israel a vida veio através de Ezequiel. Mas para a geração de hoje, a vida está vindo através do sangue da água que está saindo do corpo do seu Senhor. Por quê? Porque que o Senhor me deu uma mensagem que começou no presbítero e terminou no obreiro? Porque o presbítero estava falando do nascimento de daquele que quando a ferramenta estava na mão tinha utilidade, porque era a ferramenta do céu naquele momento, era Jesus para trazer a vida para o povo. Sabe por que o obreiro falou do nascimento de Moisés das cadeias, se vai poar? Porque quando uma mulher dá a luz, sai água e depois dá sangue. E o Senhor está olhando para você e está dizendo: estou te dando a vida mais uma vez. Mais uma vez. Eu estou te dando a oportunidade de voltar. Mais uma vez. Eu estou te dando a oportunidade de abandonar essa vida que você leva. Mais uma vez. Eu estou te dando a oportunidade de abandonar esse pecado. Mais uma vez. Eu estou te dando uma oportunidade de não deixar a depressão vencer a tua mente. Mais uma vez. Eu estou olhando para você e está dizendo: a ansiedade não vai te vencer. Mais uma vez. Eu estou olhando e estou dizendo: tu não vai ser o desgosto nem a vergonha da família. Eu tenho para você um plano inimaginável. Porque você foi perdoado. Lembra da prostituta? Perdoados estão os teus pecados. Meu Deus. Só que agora ele foi. A gente está de pé. Está vivo. Mas está vazio. Mas eu deixei para vocês um conselho. Fica em Jerusalém até eu revestir vocês com fogo que vem do alto. Depois vocês podem ir pregar o evangelho a toda criatura. Mas enquanto eu não descer, não sai não. Esse aí é um recado. Eu sei que tem gente vendo a live aí. Para essa geração que sai por aí pregando vazio. Primeiro o Senhor manda ficar para ser cheio. Depois Ele autoriza você fazer o it. Então não saia da tua casa para entregar uma mensagem para alguém se você não estiver cheio da presença dEle. Sabe por quê? Porque pregar por costume vai te levar para o inferno. Pregar mensagem gravada vai te levar para o inferno. Pregar mensagem de Renan Lopes, Júnior Trovão também vai te levar para o inferno. Por quê? Porque eles buscaram pela mensagem dele. Mas cadê a tua busca pela sua? O interessante tinha uma galera, né? Mas no decorrer do tempo ficou só 120. Meu Deus. Mas eles estão perseverando, 120. Por quê? Porque a promessa do Senhor não é promessa mentirosa, irmãos. Mentiroso é a gente. Jesus não mente. Jesus não malha, não erra, não falha, não peca. Todos esses adjetivos pejorativos são nossos. Não é dele. É você e eu que não vale o real. Ele não. Não é porque você olha para a pessoa e fala, vou fazer, e amanhã você acorda com o diabo da preguiça no seu corpo e você não faz, que Jesus vai olhar para você e vai dizer, também não vou fazer. A promessa dele é viva e é real. Só que tem 120 lá esperando. Porque é a promessa. Estamos de pé. Estamos vivos, mas estamos vazios. Eles estão assentados. Sentado aqui, ó. De boa. Sentado conversando? Meu Deus. Sentado mexendo no Instagram? Sentado lá na Shopee navegando? Meu Deus. Ele está lá sentado na série, lá assistindo a série da Netflix? Meu Deus. Ele está sentado pensando na morte da bezerra? Não. Ele está sentado clamando. Clamando pelo quê? Clamando pela promessa. Ele está sentado e ele está olhando para o Senhor e está dizendo, Pai, eu estou vazio.
Senhor, eu lembro, Senhor. Senhor, eu lembro daquele cego. Ele estava, Senhor, perdido. Mas o Senhor fez um lodo com a tua saliva. Passou nos olhos dele e ele voltou a enxergar. Senhor, eu lembro daquele paralítico. Ninguém estava enxergando ele naquele tanque. Mas o Senhor desviou o caminho. E o Senhor deu uma palavra para ele e ele ficou de pé. Deus, eu lembro, eu estava ainda aí no meio da multidão. Quando o Senhor mandou o cortejo parar, tocou no esquife e mandou o menino se levantar. Deus, eu também estava no meio da casa de Jairo. E eu escutei quando a menina se levantou e começou a comer. Deus, eu presenciei quando o cego que estava à beira de Jericó gritava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Deus, eu estava lá. E agora, Senhor, eu quero a minha experiência. Eu quero viver algo, Jesus. Meu Deus! Deus, eu estou cansado de ouvir as experiências na vida dos outros. Deus, eu estou cansado de ouvir o testemunho dos outros. Pai, agora eu preciso viver o meu. Mas acontece que enquanto eles estavam sentados, clamando pela presença do Senhor, o som como de um vento veemente e impetuoso encheu toda a casa, de forma como que aqueles que estavam lá dentro não conseguiam se manter de pé. Sabe por quê? Porque a resposta daquele que ora é o vento que preenche. Seja cheio. Seja cheio. Porque a resposta da tua oração é ser cheio. A resposta da tua renúncia é ser cheio. A resposta do teu sacrifício é assinar aquele papel. Meu Deus! A resposta da tua renúncia é abrir a tua conta bancária e ver o fruto do teu suor render mais do que esperado. A resposta da tua renúncia é olhar para essa cadeira que está vazia do teu lado e ver aquele homem entrar por essas portas e sentar aí do teu lado. Porque quando você entrou por este lugar, você entrou e disse: Deus, eu quero criar a minha família nos teus caminhos. Eu quero educar os meus filhos na tua presença. E agora, Jesus, que a minha mãe está longe, parece que eu me sinto tão sozinha. Parece que eu me sinto tão vazia. Deus, parece que eu estou aqui e que ninguém está me enxergando. Glória a Deus! Mas eu sou um Deus que parei essa palavra para falar contigo. A minha promessa está de pé na tua vida. A minha promessa é existente e é real. E te prepara para olhar para essa cadeira do teu lado e tu vê aquele homem sentar aqui contigo. Te prepara para vir até aqui à frente e apresentar a tua família na minha casa. Olha, aleluia. Senhor! Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Aleluia. Sabe o que acontece, filho? É que quando a promessa demora, o coração se entristece. A palavra do Senhor fala no livro de Provérbios que a esperança tardia enfraquece o coração. E quando você estava sentado e eu estava pregando, o Senhor me fez olhar para você e eu via o teu coração muito cansado. E eu via as tuas sandálias quase se arrebentando. E quando eu olhei para Deus, eu falei: Deus, o que são essas sandálias? E o Senhor olhou para mim e disse: os pés dela estão quase vacilando, porque o cansaço está batendo. A dor está grande, está se tornando cada dia mais pesado. Parece que subir essas escadas tem se tornado um sacrifício muito grande. Mas eu sou um Deus que renova tuas forças hoje. Eu sou um Deus que pego na tua mão hoje e digo: a tua família servirá na minha casa. A tua família é o meu maior projeto. Não abandona, não abre mão. Fecha a tua boca dentro daquela casa, porque quem vai tocar na vida daquele homem sou eu. Eu tenho um plano de salvação para a vida dele. Não te preocupa, porque tu não vai caminhar a tua vida toda sozinho. Glória a Deus!
Aleluia! Quem aqui está buscando por alguém que ficou em casa? Vem aqui à frente. Glória a Deus! Aleluia!